trouxemos pelo Espírito de Hermance Dufour, nós vamos ter a oportunidade de, nesses minutos, conversarmos a respeito de o que nós buscamos na vida. Nós sabemos que a vida ela é cheia de escolhas, mas será que a gente tem clareza nas nossas escolhas? Será que a gente sabe exatamente o que a gente quer? Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que diz assim, buscai e achareis, no item 1, ele fala assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, diz assim para nós, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta abre-se-á. Vamos conversar e ver exatamente o que tudo isso tem para nos oferecer para que a gente possa escutar esses sentimentos. E a gente vai começar com alguns questionamentos assim. O que nós buscamos realmente? O que nós queremos da vida? Será que a gente percebe qual é o plano de Deus para o nosso caminho? Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram assim. Determinada pessoa passa por um trauma ou um processo de doença muito grave e a gente sempre diz assim, se acalme, vai tudo passar. Deus tem planos para você. Será que a gente sabe exatamente o que a gente está querendo dizer para o outro quando nós fazemos isso? Quando nós dizemos isso? Será que eu sei qual é a minha missão nesse processo encarnatório atual? Qual é o meu desejo em relação à minha existência? Quais são os meus outros desejos? Será que eu tenho consciência ou lucidez do que eu busco na vida? Será que intenção e desejo são as mesmas coisas? Então esse livro vem nos oferecer algumas reflexões, alguns pontos que são importantes nós conversarmos sobre ele, para a gente ir se apropriando, se apoderando do que é isso realmente, o que eu busco, que intenção é esse, que interesse é esse, que desejo é esse. Então ele começa falando sobre intenção, dizendo assim, que a intenção é uma força de atração da alma, espírito encarnado, que ordena, aglutina e equilibra o nosso mundo mental, criando um campo de gravidade onde ela se estende da alma até o inconsciente, passando pela sombra, aquele lado que ainda não conseguimos despertar luz, pelo ego, a persona, aquele que quer sempre ser satisfeito, e pela consciência, que é libertadora. Ele diz também que a intenção é o potencial ordenador da nossa saúde íntima, da nossa saúde interior. A gente também traz muito isso para o nosso dia a dia. Eu tenho boas intenções. Será que a gente sabe mesmo o que é ter uma boa intenção? Olha, eu não tive a intenção de te machucar. Será que a gente tem lucidez que a gente não queria realmente machucar? Qual é o interesse de tudo isso? Onde é que está o nosso desejo? Isso que é importante a nossa conversa de hoje, porque vai nos elucidar para que possamos ter mais autonomia com os nossos sentimentos. Ele também nos diz que a intenção é a manifestação inconsciente da alma, mas ela tem um objetivo, na busca de seus compromissos e necessidade de crescimento. Aí a gente começa a entender que a intenção, na realidade, ela está ligada diretamente às nossas necessidades de crescimento, né? Como ela é considerada uma organizadora da vida mental do espírito, a gente começa também a entender que a cada processo reencarnatório, a cada encarnação que nós vivenciamos, ela vem conosco. Ela vem conosco numa espécie de matriz, de intenção base. Essa intenção base, matriz, que vai modelar, que vai aglutinar, que vai equilibrar, a partir disso são gerados os nossos desejos, depois dos desejos, os nossos interesses e, finalmente, as nossas inclinações. Olha como é interessante. Comentários do dia a dia. Fulano é inclinado a determinado tipo de comportamento. A fulano é cheio de desejos de determinados sentimentos. Então, tudo parte de lá, base. Essa necessidade que essa alma apresenta de estar sempre conquistando para que elas cumpram com a sua caminhada, não é? Que é chegar até
aquela frase que ainda nós não costumamos acreditar, ainda temos muitas dúvidas, quando nós lemos disseram, vós sois deuses, vós sois luzes. Diz assim, eu? Ainda estou muito distante, com certeza absoluta. Mas essa distância toda, ela tem uma caminhada. Nessa caminhada, é muito importante que a gente vá despertando para os conceitos divinos, para os verdadeiros conceitos que a vida tem a nos oferecer. Muito bem, então eu já entendo que eu reencarno com uma intenção base. Essa intenção base ou essa intenção matriz, ela vai gerar os meus desejos, né? Porque assim, qual é a intenção? É de evoluir? Quais são os desejos que vão me acompanhar? Esses desejos, eles vão me fazer ter interesses. E esses interesses vão me dar comportamentos que são as inclinações. Essa intenção base, ela vai nortear todas as aspirações e escolhas do homem em direção a Deus, não é? É uma conquista que vai ocorrendo de forma sublime desde que nós entramos no mundo da razão. Desde que dentro da nossa arquitetura psíquica foi despertado a razão, desde aí nós vemos nessa busca, nessa conquista, né, que é a questão da intenção. Mas como nós ainda estamos em processo de crescimento e a espiritualidade ela tem muita paciência conosco, ela entende isso, nós temos assim, eu vou trazer para vocês agora algumas situações que deixavam claro que já desde lá havia muito equívoco em relação à intenção. Isso não significa que nos dias atuais nós também nos colocamos de forma muito equivocada em relação às nossas intenções, em relação aos nossos desejos, às vezes às nossas inclinações. Ainda não temos uma compreensão realmente sobre isso. Então, vamos ver as questões dos equívocos em relação à intenção. Judas, à época, com intenções amorosas, ele sucumbiu sob os açoites do poder e traiu Jesus. Pedro, com fiéis intenções, descuidou da vigília e negou Jesus. Saulo, perseguidor implacável, trazia na alma intenções louváveis com o bem, mas perseguiu. Jesus, em sua grande misericórdia, descerrou-lhe os olhos das escamas da ilusão. Nicodemos possuía intenções cheias de aspirações de valor, mesmo constrangido pelo preconceito. Tiago, por amor à casa do caminho, consociou-se ao judaísmo, permitindo concessões doutrinárias. Então, como vocês podem perceber, meus irmãos, como nós somos equivocados em relação à intenção, à nossa intenção. Às vezes, por desconhecimento, a utilizamos ou não a utilizamos de forma correta. Por isso, a importância de nós sabermos tudo isso. Mas saindo um pouco da intenção, nós vamos para o desejo. O que é que nós temos sobre o desejo? O desejo é a mudança que fermenta sob a ação dos reflexos no automatismo da vida mental. Por exemplo, os desejos. Desejo relacionado à fome, à sede, ao sexo, a determinados comportamentos. Então, ele se configura como sendo o palco onde se apresentam as emoções e as motivações. Emoções é o nome que a gente dá para aquilo que eu sinto e é sempre carregado de um padrão vibratório de energia. Toda emoção tem um padrão vibratório de energia. Quanto mais elevada a emoção, mais leve é esse padrão. Quanto mais pesada a emoção, mais pesado é esse teu vibratório. Então a emoção é exatamente isso. E ela precisa da motivação, do movimento, para que eu possa ter uma ação. Ambos, tanto a emoção como a motivação, elas fazem parte do que nós conhecemos com o nome de sentimento. Eu tenho um sentimento que quando eu sinto ele me dá vontade de correr. Olha só. A emoção deixa você inquieta, deixa você agitado e a motivação para você correr. Quando eu estou envolvida desse sentimento, me dá uma vontade de ser boa com todo mundo. Olha como é interessante a gente ir compreendendo passo a passo o que acontece na nossa vida amorosa, na nossa vida afetiva, na nossa vida sentimental. Então a gente já sabe que hoje o sentimento nada mais é exatamente do que o resultado
da ação da emoção e da motivação, que nada mais é do que a mudança do desejo. Muito bem, é um reflexo instintivo da intenção. E o interesse? O que vem a ser o interesse? O interesse é aquilo que nós desejamos, né? Ele está ligado exatamente ao ego. O ego, essa instância psíquica nossa persona, onde o tempo todo ele nos cobra que seja satisfeito os seus desejos. Então o ego é assim, ele quer o tempo todo ter a sua satisfação, né? Por isso o interesse está vinculado ao ego. Ele é transitório, o interesse nunca ele é eterno, ele é sempre transitório, principalmente quando depende das vivências que nós fazemos ou que nós passamos, né? Mas, amigos, por que nós precisamos saber de tudo isso? O que tem a ver o que buscamos da vida com a noção sobre intenção base ou matriz, sobre desejo, sobre interesse, sobre inclinação? Qual é o objetivo de tudo isso? A proposta, quanto mais consciência nós temos das nossas necessidades e dos nossos valores, mais clareza nós possuiremos para cumprir exatamente com a rota evolutiva do ser, que está lá na intenção básica, que está lá na elevação dos desejos, que está lá na ressignificação do interesse e está lá na mudança das inclinações. Exatamente por isso é que nós precisamos ter uma ideia exatamente do que, qual é o papel de cada um desses, dessa busca que nós fazemos pela vida, né? E isso não é nada racional. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Não, ele é vivenciado, ele é sentido. Porque há muita diferença entre ser o que eu preciso, ser o que preciso e o que preciso ser. O ser que preciso é aquilo que as pessoas dizem para mim: olha, você precisa ser assim. Aí tu diz: eu sei que eu tenho que ser assim. Mas esse eu sei que eu tenho que ser assim é uma consequência do que tu está ouvindo, que tu está satisfazendo muitas vezes o teu ego. É diferente quando você sente o que você precisa ser. Porque quando você sente o que você precisa ser, esse sentir é uma necessidade gritante da alma. Ela está dizendo para ti: olha, a gente tem uma intenção base para te mostrar aqui. Então é uma necessidade da alma, por isso que sentir faz a diferença. Adianta a gente saber, por exemplo, todo o evangelho se a gente não sentir o evangelho? Não adianta. Pois é. Então não adianta ninguém dizer para você: você tem que ser assim. Porque você precisa sentir que você precisa ser. Isso faz toda a diferença da nossa busca, do nosso processo de evolução, dessa caminhada que a gente vem fazendo durante todos esses milhões de anos. E aí, esses sentimos que, essa necessidade de sentir, criam uma sintonia com as aspirações da alma. Se a gente não compreende isso, a gente passa a vida sem saber exatamente qual é o objetivo. Eu vou trazer para vocês vários exemplos disso daí. Por exemplo, como eu trabalho na área da saúde mental, eu escuto muitas pessoas dizer: doutora, eu vim aqui porque assim eu não tenho mais sentido na vida, um vazio. Olha, eu tenho tudo, eu tenho uma boa família, eu tenho uma boa posição, e assim parece que falta alguma coisa, né? Isso também, essa sensação de vazio, de falta de objetivo, também é muito presente nos processos melancólicos. A depressão, ela traz esse vazio interior, né? É aquela pessoa que também diz assim: eu tenho tanta coisa, mas parece que eu não tenho nada, é um vazio dentro de mim. A gente já está entendendo que essas vivências todas é em virtude de eu não ter ideia de qual é a minha intenção. Eu tenho um desconhecimento, um equívoco sobre quais são os meus desejos, realmente. Que nem uma folha seca que o vento dá, ela vai para onde o vento dá. Se o vento levar ela para o chão, ela vai no chão. Aí dá um vento de novo, aí tira ela do chão, ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, ela sobe, ela desce. Mas ela não tem vontade própria. E essa é a grande questão
o que que eu busco na vida? Eu tenho que me autoconhecer. Para me autoconhecer, eu tenho que ter essas noções básicas, eu tenho que ter esse entendimento. Essa sensação de vazio, quando a gente desconhece os objetivos, quando a gente não sabe qual é a nossa verdadeira intenção, é uma experiência assim de que a vida passou por você, mas você não passou pela vida, né? É passar por ela, pela vida, sem descobrir realmente quais eram meus objetivos. Poxa vida, mas eu caminhei tanto, eu já sofri tanto e parece que eu não cheguei a lugar nenhum. A gente também ouve muito isso. Então, quando é que isso acontece na nossa vida? Quando é que a gente começa a se dar conta desse vazio? Quando é que a gente começa a perceber que a gente está perdendo o fio da meada? Quando a gente deixa de acreditar em nós mesmos, nos nossos valores, permitindo que a opinião alheia invada o nosso eu interior. A gente se transforma no mudo emocional. Parece que tudo que o outro diz é o que tem razão. Eu não consigo olhar para dentro de mim e compreender que eu tenho ideias, eu tenho conceitos, eu tenho desejos, eu tenho interesse. É o outro que vai dizer, não menina, não pensa nisso não. Isso é besteira, não liga para isso não, isso é besteira. Então, quando a gente começa a deixar de acreditar em nós mesmos, a gente não valorizar aquilo que a gente já conquistou, os conceitos que já construímos, essa intenção ela começa a ser desvirtuada, os nossos desejos começam a ficar conflituosos, nublados, né? Uma outra situação que é muito comum a gente chegar nesse equívoco todo é quando a gente permite que o julgamento do outro questione as nossas atitudes e as nossas decisões, impedindo que a gente forme autoconceito. Não, pera, olha aqui, deixa eu te dizer, olha, pensa assim, ó. Aí a pessoa vai falar, não, o que tu não acha melhor tu ir por aqui? A gente tem mania. Constantemente nós fazemos isso com as pessoas. Não é porque nós somos más, não é isso. Porque a gente o tempo todo quer ajudar. Mais lá na frente um pouquinho, vocês vão ver onde é que está o equívoco disso tudo, não é? É interessante porque isso acontece muito no meio espírita, no meio acadêmico, por exemplo. Você faz um trabalho e você acha que o trabalho foi legal. Você vai comentar com alguém, a pessoa diz, ixi, olha, menos. Cuidado com a vaidade, cuidado com o personalismo. Como se a gente não pudesse gostar daquilo que faz. Como se a gente não tivesse o direito de dizer, eu acertei, eu fiz bem. Eu não fiz o melhor de todos, mas eu fiz o melhor que eu posso. Porque isso é visto como vaidade. Isso é visto como personalismo. Quando alguém diz assim, gente, que história é essa, negócio de felicidade? A felicidade não é desse mundo, não. Quando você perde essa capacidade de entender que você merece ser feliz. Isso é muito ruim. Isso cria todos esses equívocos. A gente passa a nublar os nossos desejos, os nossos interesses. A gente tende para as más inclinações, que não é ser mal, é se distanciar de si mesmo. Por isso que é importante a gente compreender o que realmente é essa intenção matriz. Quando eu começo a compreender que eu vim com um objetivo, evolução. Evolução significa aprendizado. Aprendizado significa dias difíceis, situações difíceis. Porque se está tudo bom, se está tudo pronto, a gente não aprende, já está pronto, não precisa. Dias difíceis, situações adversas, significa que eu preciso confiar de que Ele sabe do que eu sou capaz de aguentar ou de enfrentar. Olha que coisa bonita. Quando eu começo a ressignificar tudo isso, quando eu começo a pensar sobre tudo isso, eu começo a descobrir e valorizar a aquisição da minha alma. Eu começo a pensar na intenção base, na intenção matriz. E começa a clarear dentro de mim os desejos.
E eu começo a me educar em relação aos interesses. E aí, aquilo que todos nós procuramos, a reforma íntima, as minhas inclinações passam a ter um outro valor, um outro significado na minha vida. Como é que a gente pode modificar essas atitudes que são milenares? São atávicas, elas nos acompanham há muito tempo. A gente vive tendo recaída. E aí, a gente não precisa ficar com raiva nem chateada. A gente tem que ter paciência conosco. Porque esse aprendizado, ele é assim. Passo miúdo. Ninguém dá passo. A natureza não dá salto. Nós somos parte integrante dessa natureza. A gente tem que caminhar. Caminhar com respeito conosco mesmo. Cada passinho é uma conquista realizada. Cada passinho é o melhor que eu posso dar. Mas eu estou caminhando. O Evangelho de Jesus, ele nos oferece o caminho. Como nós podemos modificar tais atitudes? Primeiro de tudo, é a construção da autonomia. A autonomia traz para perto o autoconhecimento. Que eu sou um ser em evolução. Eu sempre estou em processo de construção. Eu nem sou excessivamente bom, nem sou excessivamente mal. Eu sou caminhante. Eu estou caminhando nessa história. Que nem sempre eu tenho resposta para tudo. Às vezes eu sei e às vezes eu não sei. Por isso que ele diz, bate na porta e abre-se-vos-á. Mas eu preciso saber o que eu quero batendo na porta. Eu preciso saber o que eu quero pedir. Nós pedimos tanto nas nossas orações, nas nossas preces, e às vezes nos revoltamos porque aquilo que a gente pede não acontece. A gente nessa hora nem para pensar, não acontece porque não é bom para mim. Ele é um Pai justo e misericordioso. Ele não ia conceder uma coisa que me fizesse mal, que me machucasse. Se ainda eu sofro, se ainda eu erro, é porque eu preciso aprender. Mas ele disse, vós sois luzes, vós sois Deus. Eu é que não acredito. Então é exatamente isso, essa construção da autonomia, do autoconhecimento, ela vai nos levar ao direito de gozar o direito de escolha. Não falei lá no início que a vida é cheia de escolha? Pois é. Só que essas escolhas eu vou fazê-las sem querer ser o melhor, o bam, o 1000, tu é 10. Não, tu não é 10, tu é 10.000. Não. Sempre assim, eu posso ser melhor. Chico Xavier dizia que ele era, nossa, menor do que um grãozinho de areia. Não é? Então é isso, é poder ter esse direito de escolher sem querer ser o melhor. E aí, quando eu me coloco nessa posição, eu estou exercitando a humildade. Por isso que o Evangelho de Jesus é que tem essa proposta para nós. Construir a autonomia, construir o autoconhecimento, de não mais ficar escravo a padrões que não atendem mais às minhas necessidades de crescimento. Muitas vezes a gente fica preso a padrões de crescimento que não nos acrescentam em nada. Mas a gente acredita de forma ilusória que é por ali que nós vamos crescer, que nós vamos, explodir. Quando nós fazemos isso, a gente também está exercitando uma outra questão, a simplicidade. Porque tanto a humildade como a simplicidade, elas vão banir do nosso interior, elas vão permitir que a gente ressignifique a arrogância. Porque é isso que às vezes faz com que a gente tenha os nossos desejos nublados, a arrogância, porque todo mundo quer ser o melhor, todo mundo quer ser o tchan, todo mundo não quer ter aquilo que faz criticado, não é? Então, quando nós nos colocamos nessa posição de humildes e simples, nós estamos no caminho do autodescobrimento, porque aí a gente compreende toda a misericórdia de Deus em relação a nos oferecer a reencarnação. Segundo ponto que é interessante que o Evangelho nos oferece é ter paz na alma. O que é isso? É tomar conta do meu querer. Porque muitas vezes as pessoas entendem que ter paz é não ter problema. Não.
Você pode ter paz com muitos problemas. Porque ter paz significa exatamente isso. Tomar conta do meu querer. O que é que eu quero? Eu quero resolver esse problema. É difícil, cabuloso, vai me dar trabalho, mas eu quero resolver. Isso é gerenciar o meu querer. É ser gerente das minhas intenções. Eu quero ser feliz, quero ser leve, eu quero crescer. E nela acreditar, eu sou capaz, eu posso não saber exatamente como agora, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu vou descobrir qual é a melhor forma. Eu não consegui ainda me controlar, mas eu vou aprender a me controlar. É isso que é intenção, é isso que é interesse. E aí, nesse processo de gerenciar o meu bem-querer, nesse processo de ser gerente das minhas próprias intenções, eu vou contribuindo para a minha autoiluminação. Eu vou contribuindo para o meu autodescobrimento, para a minha autonomia emocional. E para isso, o Evangelho nos chama a atenção o quanto nós precisamos ser obedientes e pacientes em relação aos desígnios da vida. Mas o que é essa obediência? É baixar a cabeça? Não. É compreender que as adversidades da vida têm um objetivo. Que não teria objetivo, não teria um porquê se nada tivesse a ver. Mas toda adversidade é um chamamento, é um sinal de alarme para dizer para a gente, olha, você precisa aprender isso. Olha aqui, ó. Porque na realidade a vida é uma grande escola. Exatamente como na sala de aula, quando você não aprende a lição, a professora faz você apagar o caderno ou repetir no livro. A vida é assim. Enquanto a gente não aprende, a gente repete as experiências equivocadas. Então, ser obediente é exatamente isso. É compreender que a adversidade está me chamando a atenção para aquilo que eu posso aprender. A paciência, já falei agora há pouco, nós não damos saltos. Tudo precisa de base. Cada passinho, cada esforço que eu faço, cada reflexão que eu faço é um passo que eu dou em direção a isso. Olha, eu não quero mais isso. Não sei como fazer ainda, mas eu não quero. Já é uma diferença imensa. Por quê? Porque ninguém está me dizendo que tem que ser assim. Eu estou sentindo que eu não quero mais ser assim. Essa é a diferença. A gente falou agora há pouco. A importância de eu sentir que eu preciso ser e não que eu tenho que ser. Então, a obediência e a paciência, elas fazem parte desse processo onde a gente começa a se desvincular desses equívocos todos em relação aos nossos sentimentos. Se manter firme. Eu sei que firmeza às vezes é dura, às vezes é difícil, mas não é impossível. Se manter firme diante dos obstáculos que surgem, para que a gente possa escolher novos caminhos. Porque se eu não me mantiver firme, eu vou titubear, não quero não, vou voltar. Aí você volta a fazer tudo de novo de forma equivocada. Porque o nosso comodismo, a nossa mudez emocional, a nossa cegueira emocional ainda pesa muito para nós. E aí a gente prefere antes, o como era o antes, do que enfrentar novos caminhos, em busca de outros aprendizados, de novas lições. O caminho é longo, muito longo. Por isso, há momentos em que está tudo bem, parece que estamos caminhando sem grandes atribulações, que é o momento onde a gente tem que estar sempre nos energizando. Aí chega aquele momento das atribulações, temos energia suficiente para enfrentá-las. Ou seja, naquele período bom, naquele período de paz, de calma, eu sedimentei o meu pensamento, a minha crença de que existe uma justiça divina, de que existe uma lei que nos ampara, que existe um Pai que é misericordioso e que Jesus, em momento nenhum, se afasta de nós. Nós aqui nos afastamos dele de vez em quando, a gente fica chateado, fica revoltado, aí fica com umas frases horríveis que a gente tem que tirar do nosso vocabulário, porque tudo que eu falo, eu crio um campo de energia. Aí eu acreditar que em algum momento ruim da minha vida é porque eu azedei a Santa Ceia
É porque eu pisei no manto de Jesus? É porque eu joguei areia quando ele passou? Isso é mais uma frase onde eu tento me defender da minha fragilidade. Porque nem que eu tivesse feito isso, ele me abandonaria. Então, se eu tenho essas fragilidades todas, é porque eu ainda não entrei em contato comigo mesmo. Eu não sei bem quais são as minhas intenções. Eu desconheço o que eu estou buscando na vida. Eu acho que eu nem sei. Entenderam? Então, a gente vai tirando essas frases que trazem energias vibratórias contraditórias. Porque no momento que nós estamos vivendo, companheiros, vocês não têm ideia como é importante a palavra. A palavra tem força, tem energia. E o nosso planeta está precisando de uma energia saudável. Está precisando das nossas boas intenções. Acreditar nesse auto-amor, ou no valor pessoal, ou no desejo de se amar. Eu preciso. Nós enfrentamos ainda uma fase difícil para nós em relação aos sentimentos. Nós sofremos por conta dos sentimentos. Nós machucamos, nós damos posse ao sentimento, nós contabilizamos o sentimento. Porque nós não nos auto-amamos. Porque eu só vou poder amar o outro quando eu entender que eu preciso me amar primeiro. Porque olha só, quando eu amo o outro, eu tenho todo cuidado com ele, eu não quero machucar, eu faço tudo de bacana, eu tenho paciência, eu escuto. Não é? E por que a gente não pode se escutar? Por que a gente não pode se autocuidar? Por que a gente não pode ter paciência conosco mesmo? Isso é amor. Então nós somos impacientes, intolerantes, irritáveis com o outro, porque nós somos assim conosco mesmo. Sintonia vibratória. Por isso que o auto-amor, ele é fundamental. Porque eu começo a descobrir como eu posso cuidar melhor de mim. E se eu aprendo a cuidar melhor de mim, não tenha dúvida, eu vou saber cuidar melhor do outro. Seja na amizade, seja no amor, seja na família, seja no companheirismo, ambiente de trabalho. Por onde eu andar, eu vou estar sempre cuidando do outro. Quando a gente entra nesse processo, acreditando no auto-amor, acreditando no valor pessoal, eu não cheguei até aqui, eu não construí até aqui do nada, eu tenho valor, eu posso estar errando ainda, eu posso estar me equivocando, mas se eu olhar para dentro de mim, eu vou encontrar valores maravilhosos, eu vou encontrar já conquistas. E essas conquistas, esse valor pessoal que eu passo a dar para mim, vai me fazer acreditar que Deus devolve a gente o direito de senti-lo através de nós mesmos. Essa é a lei. Quando sentimos Deus apenas no outro, quando o outro vai, fica o vazio. A gente fica pela metade. Nós precisamos estar sempre cheios, inteiros. Por isso que é importante o auto-amor. Por isso que é importante eu aprender a me autovalorizar. A ter o desejo de me amar em primeiro lugar. Mas sempre com bom senso. O uso da razão. Porque se eu achar que eu me basto, eu vou criar um ambiente de egoísmo. Um ambiente narcísico. Onde eu vou dizer a todo mundo que eu não preciso de ninguém, porque eu só me basto. Não, não é isso. Eu me amo e posso amar as pessoas. Eu me tolero, eu posso tolerar as pessoas. Eu me cuido e posso cuidar das pessoas. É essa troca. É essa troca, meus amigos. É isso que é escutar os sentimentos. Quando a gente se ama, a gente está em conexão contínua com o nosso Pai Maior. E para isso a gente precisa ouvir mais. Ouvir mais a nossa consciência. Daí a importância que a gente está sempre se perguntando: eu estou fazendo o que eu quero mesmo? É isso que eu quero?
É isso, é para esse lugar que eu quero ir? É para essa direção que eu quero tomar? Como é que está a minha vida realmente? Eu fiz um planejamento. Eu estou seguindo o meu planejamento? O que eu fiz hoje? Eu fiz tudo o que eu me comprometi? Prestar atenção nos sinais do corpo. O corpo fala. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou com insônia? Por que eu estou cheio de dores? Descartando as questões orgânicas, vale a pena a gente fazer uma parada, vale a pena a gente fazer um recolhimento e se perguntar para dentro da gente mesmo o que está acontecendo comigo. Ouvir o coração, escutar os sentimentos, ouvir os instintos, contribuir para a ressignificação, a transmutação, o cuidado com os instintos. Nós não podemos negá-lo, não devemos. Faz parte da nossa constituição ainda no planeta Terra. Mas eu posso melhorar ele. Eu posso qualificar os meus instintos. Eu posso dar a oportunidade desses instintos irem para a sensação e da sensação ir para o sentimento. Posso. Mas eu preciso me autoconhecer. Eu preciso ter paciência comigo. Eu preciso me tolerar. Eu preciso me autoamar. Não é? Na relação com o outro, isso tudo é muito mais fácil. É muito importante na relação com o outro a gente preservar os limites. Ser seletivo diante das críticas alheias. Isso é importante. Eu não achar que tudo que o outro diz tem razão. Não. O outro, ele pode dizer alguma coisa que ele tenha razão. Sim, é verdade. Mas eu preciso refletir. Chega aqui na minha frente e eu reflito. Até onde tudo que o outro diz tem razão. Tem a ver comigo. Se tem a ver comigo, eu vou refletir. Eu vou pensar. Isso me incomoda? Se me incomoda, por que me incomoda? Qual é a posição que esse incômodo me coloca na vida? E aí eu decido se eu mudo ou se eu continuo assim. O livre-arbítrio se faz presente. Aí eu estou construindo o quê? As minhas inclinações. Olha, era para ser assim, homem de bem, e eu estou me inclinando para o outro lado. Eu não estou no caminho do meio, no caminho da construção, eu estou para o outro lado. Porque talvez eu seja uma equivocada comigo mesmo. Talvez ainda não tenha a ideia, ainda não tenha internalizada que eu sou filho de um Pai justo e misericordioso. E dentro de mim existe a semente da luz. Existe o Deus interior dentro de mim. E aí o que acontece? Aí a gente, não estabelece limite, tudo que o outro diz é uma verdade e eu passo a me perder dentro de mim mesma, porque eu já não sei mais que se eu penso é verdade ou não é verdade, eu começo a achar que tudo que eu penso é ruim, não está certo, e aí eu vou construindo no lugar de uma autoestima, eu vou construindo uma baixa estima, isso vai interferir na minha vida. Essa interferência na minha vida traz grandes retornos negativos no campo dos sentimentos. Por quê? Porque eu não me acredito que seja capaz de ser amada. Então isso repercute muito negativamente para a gente. Por isso que as dores da alma são imensas, são inúmeras. Porque a gente ainda não conseguiu entender que melhor do que amar o outro é amar a mim primeiro, depois eu vou saber amar o outro. O estímulo à autonomia é fundamental. Quando eu dou um limite naquilo que, nas críticas que vêm em minha direção, eu tô gerenciando a minha vida. Mesmo que eu cometa erros. Mas esses erros, eles vão me motivar a tentar de novo. Eu vou acertar. Então, quando a gente fala de autonomia, autodescobrimento, autoiluminação, não significa que a gente vai estar ganhando uma fórmula que não vai deixar mais a gente errar. Negativo. A gente vai continuar se equivocando. A gente vai continuar, muitas vezes, fazendo escolhas inadequadas, mas com uma diferença, com consciência.
E quando eu cometo um erro com consciência, eu tenho como refletir, ressignificar e mudar o meu comportamento, a minha atitude, o meu direcionamento, a minha inclinação, o meu desejo. Olha, muita coisa, tá vendo? Tá? O simples toque, o toque de Midas faz a gente repensar tudo isso. Então, mas para isso eu preciso não ter medo de errar. Eu preciso acreditar que eu não estou sozinha. Tem um pai, ó, lá em cima, que eu estou em conexão com ele o tempo todo. Eu tenho um amigo chamado Jesus que não nos abandona em momento algum. Eu tenho uma casa espírita que me recebe, me oferece oportunidade de estudo, trabalho. Eu tenho amigos que estão o tempo todo do meu lado. Eu tenho família, então eu não estou só. Então é importante que essa autonomia me traga essa intenção base de que eu tenho um propósito, eu tenho conquistas a fazer e eu preciso descobrir quais são para que eu dê um sentido na minha vida. Celebração da diversidade, conviver com as diferenças. Isso é fundamental, muito. Porque eu sou diferente do outro. Então eu preciso aprender a conviver com as diferenças. Tudo isso, a busca da autonomia, o estímulo a ela, né? A limitação dessas críticas alheias, a celebração da diversidade, me traz uma maturidade emocional para que eu possa ter uma convivência fraterna, amorosa, saudável. Mas não esqueçam que tudo começou na relação comigo mesmo, eu escutando os sentimentos. E tudo que nós falamos vai exatamente nos ajudar a responder as perguntas que eu vou fazer questão de colocar de novo para que a gente compreenda. O que eu busco realmente? O que eu quero da vida? Será que eu percebo? Será que eu já descobri qual é o plano de Deus comigo? Qual é a minha intenção, a minha missão nesse processo reencarnatório atual? Qual é o meu desejo, de fato? Tenho consciência, tenho lucidez do que eu busco na vida? Então, com todas essas reflexões, com toda essa busca, a gente vai poder, a cada vivência, a cada motivação, ir retomando a intenção matriz para que a gente possa ter consciência dos desejos. E através dessa consciência, dessa lucidez, eu ir transmutando a energia. E ao transmutar a energia, eu mudo os meus interesses. Eu saio da condição de ter e vou para a condição do ser. Eu saio da condição de satisfazer o ego e eu vou em busca do meu self. Eu saio da sombra e começo a acender a luz que tem dentro de mim. Eu saio da condição de refém e vou para a condição de autônomo. Eu saio da condição de vítima e vou para a condição de aprendiz. Porque na realidade, nós somos todos aprendizes eternos. Não existe, meus companheiros, não existe escolha sem risco. Não existe. Mas o maior fracasso da vida não é escolher errado. É passar a vida sem existir, sem tentar, sem cometer erros. É ruim. Nem a omissão e nem as muitas certezas são bons caminhos para a paz, para consigo e com o outro, para essa busca da autoiluminação. Não é. A autoiluminação é aquele estágio onde eu tenho consciência de todas as possibilidades. E eu compreendo a minha conexão com o universo, entendendo que eu sou apenas um pouquinho, um pedaço inserido nesse universo. Estar em conexão com o universo significa valorizar, ter autonomia, gerenciar todos os sentimentos que falam, por favor, dá. Compaixão.
alegria, da gratidão, da confiança, da fé, da simplicidade, da humildade, da caridade e todos os outros mais. É isso que a gente precisa exercitar. Escutar os sentimentos, que não é fácil. Não é o sentimento para satisfação do ego, é o sentimento que existe no nosso interior. E a intenção, nesse caso, ela é a zeladora dos nossos destinos. É ela que cuida disso. Por ela se cumpre nossa missão. Enquanto seres em crescimento na obra paternal. Vamos refletir. Nós temos todos esses pontos que nós podemos, em casa, no momento do recolhimento, antes ou depois das nossas preces, das nossas orações, refletir um pouco de que tudo tem um motivo maior. Que nós não estamos aqui só para ter o melhor celular, o melhor carro, a melhor casa, o melhor amigo, o melhor marido, o melhor filho, a melhor profissão. Não. Nós estamos aqui para a conquista de sermos cada vez melhores. É por isso que nós estamos aqui. Vamos ser felizes? Gratidão e alegria por esse encontro de hoje, né? Nesse final de domingo, nós possamos sair daqui cheios da motivação, fazermos uma pergunta fundamental. Será que eu sei o que eu quero da vida? Se eu não sei, ainda tenho muito tempo para descobrir. É só não ter medo. É só compreender que o Pai é misericordioso e justo. Que o nosso amigo Jesus não nos abandona nunca. E que nós temos um roteiro de luz chamado Evangelho. E que com muita alegria nós devemos dizer e agradecer. Estamos no Brasil, a pátria do Evangelho. Muito obrigada pela atenção e que essa semana seja uma semana de muita alegria, de muito trabalho no bem. Muito obrigada. Quanto tempo, por favor? Então a gente agradece aqui a doutora Lourdes que está aqui, né? Que a gente está aqui no Centro Espírito Bom Samaritano. A gente teve um problema no nosso áudio aqui do computador, mas a gente está aqui falando bem aqui. A gente agradece a doutora Lourdes pela sua presença aqui. A gente está mantendo nosso distanciamento de mais de 5 metros aqui. O álcool gel aqui, toda a estrutura básica de higienização, o uso da máscara, né? Então que possamos elevar nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre e amigo maior, e a Ele agradecer por todas as oportunidades, dádivas recebidas em nossas existências, que vosso Mestre Divino envolver-nos, Senhor, diante das nossas dificuldades, diante das nossas mazelas da vida, que possamos imaginar Ti de braços estendidos a nos acolher e a nos acalentar, Senhor, diante dessas situações da vida, que possamos acreditar no porvir, acreditar na providência divina, que tudo rege, que tudo sabe, e que tudo governa, Senhor, e que tem o melhor para todos nós. Que possamos meditar nas palavras que a doutora Lourdes trouxe nessa tarde e noite, na questão do alto amor, da proposta do que estamos fazendo, do que queremos para nossas existências. Que possamos despertar para a vida e fazermos o diferencial na nossa existência. Façamos o bem a nós mesmos e façamos o bem a todos aqueles que nos encontram no caminho. Muita paz. Então, uma excelente semana a todos, que todos possam estar em casa meditando, refletindo na proposta evangélica de Jesus, e nos encontramos no próximo domingo. Até lá. E aí, André?